funcionalidades do relógio comparador e do relógio apalpador. É uma aula mais rápida. Bem, se você está procurando um nível maior de precisão em pequenas medições, o relógio comparador consegue discernir com muita facilidade valores que ao olho nu não consegue diferenciar facilmente. Ora, o entendimento, a lógica da utilização dessa ferramenta na contextualização metrológica, ela vem nos repassar um conceito de precisão dos dados, né? Buscar a precisão nas análises. E quando falamos de precisão, eu vou avançar aqui, medições na ordem de microns, né? Eu vou aqui para uma foto aqui do que vocês estão vendo, não é aqui que eu quero mostrar. Olha aqui, ó. Quando nós falamos de precisão, olha aqui, ó, 0,01 milímetros, aí indo de 0 a 10 milímetros. Professor, isso aqui é uma limitação? Sim, é uma limitação na análise. Por quê? Acima desses limites impostos aqui, subentende-se que há outro mecanismo de aferição metrológica mais adequado. Então, quando nós temos esse limite observado, a utilização dessa ferramenta ela se mostra mais adequada, tá? Então, voltando. O relógio comparador é um aparelho usado para medir através da sensibilidade e com grande precisão pequenas medições. Então, realmente aqui é o fino trato das análises, né? Bem precisas. O relógio comparador é um aparelho de grande precisão, né? Ele pode se apresentar no modo analógico ou no modo digital. As medições são na ordem de microns, né? Determinação da diferença existente entre uma peça e um padrão de dimensão pré-determinado. Um exemplo. Você vai fazer um bloco, como está aqui o exemplo, olha, de uma peça original e um bloco original padrão, com essas medidas que são padronizadas. Ora, vamos dizer que esse padrão existe na tentativa de que a construção de peças, esse bloco, vamos dizer assim, de um carro, seja produzido por várias empresas diferentes, divergentes, essa construção dessa peça obedeça a um critério de padronização, né? Então, para fazer os desvios a partir do paralelismo, da concentricidade, isso vem baseado dentro de uma padronização. Quem vai aferir isso? Seria o relógio. Pequenas distâncias, diferenças de altura entre duas superfícies planas, é um dos exemplos. Nós vamos passar um vídeo aqui e esse vídeo vai mostrar. Mas na verdade essa aula de hoje é uma análise mais visual, né? Ligeira falta de concentricidade entre dois cilindros, né? Quando desvios em relação ao centro, né? Ou pequenos desvios físicos. Lembrando que quando nós falamos de desvios, dependendo da análise, o quanto se desvia em relação ao centro ou à média, né? Dependendo do que você for colocar. O relógio comparador também pode ser usado para verificar a tolerância durante o processo de inspeção de uma peça usinada, medir a deflexão de uma viga ou um anel sob condições de laboratório, bem como muitas outras situações que necessitam de pequenas medições. Eu vou chamar a atenção, vou até fazer aqui uma alusão à tolerância. Bem, essa tolerância em nível de dimensões geométricas, ela é inerente ao padrão de qualidade,
né? A padronização de qualidade que vai ser adotada. Pessoal, como eu vou saber essa tolerância? Nós já tivemos aqui aulas, já tivemos seminários, através de intervalos de confiança. Dentro desse intervalo de confiança é determinado o nível de confiabilidade estatística que é aplicado. Eu já disse aos senhores que o mais usual, o mais usualmente, né, praticado é 95%. No caso de 100 peças, você está usando um nível de confiabilidade de 95%, admite-se que até 5 peças, no exemplo de serem 100, até 5 peças admite que haja um erro. A partir desse valor, já entende-se que é um erro, né? Já o nível de qualidade já deprime, já não é aquela qualidade que se busca pelo nível de confiabilidade adotado. Então, para que se façam essas aferições, o relógio comparador ele também se pauta. Uma das outras utilizações bem interessantes é quando vai se fazer deflexão, né? E o que seria? Eu faço questão, sempre que eu estou falando isso, eu trago a definição para que fortaleça, como se fosse um reforçamento positivo skeniano, para que fique o conhecimento mais bem claro. Então, você tem aqui deformação, alteração, afastamento ou desvio da posição natural para o lado, desvio, ação de ir para um dos lados. O conceito de deflexão, por exemplo, se você pode ter uma viga, hipoteticamente, de A a B nós poderemos ter uma viga. Ora, se ela sofreu uma deflexão, essa deflexão, dentro daquele intervalo que eu mostrei no início da aula, ela pode ser quantificada a partir do relógio, né? Então, essas análises de deflexão são importantes de serem aferidas, quantificadas geometricamente. Professor, se passou daquele valor de limite, poderia enquadrar como uma deflexão, já seria, num conceito mais amplo, uma deflexão, mas aí já seria uma deformação na peça, né? Então, como eu disse a vocês, quando se fala de relógio, isso dá a ideia que há um parâmetro que não é indefinido, ou seja, situações mais grosseiras, então entende-se que se pauta a utilização de um outro mecanismo, de uma outra ferramenta. Aqui temos o exemplo, é um esquema, né? Então, a capa de fuso, o limitador de tolerância, o contador de voltas, né? O mostrador, o canhão, a ponta de contato que vai fazer o reconhecimento com a superfície, o fuso, ele é regulável, temos o aro, ponteiro principal, limitador de tolerância e parafuso de fixação do aro, vai fazer a fixação, né? Então, esse aqui é um mecanismo básico, né, de um relógio comparador. Então, aqui ele vai contar as voltas, que pode ser no sentido horário ou no sentido anti-horário. Verificar desgastes, assim, que são aplicações, né? Verificar desgaste lateral ao instalar um novo disco de freio, falta de perpendicularidade entre a superfície do disco e do eixo, causada por deformações ou mais frequentemente pela falta de limpeza adequada e ferrugem na superfície de montagem, ou seja, pode ser aplicada na indústria automotiva, na indústria de eletrodomésticos e uma infinidade de utilizações, né? Avaliação no controle de qualidade de aderência, né, na estatística e precisão do processo de fabricação ou usinagem, lembrando que é o sólido que passa por um desgaste, por uma transformação com interesse econômico, né, ou industrial. A calibração de maquinário em chão da fábrica, você pode estar falando aí de deformações geométricas, você pode estar falando de ajustagem mecânica, manufatura de precisão para fabricantes e ferramentas. Aqui é interessante também a utilização do relógio para definir se determinada empresa ela está dentro de um padrão metrológico adequado para que esse produto possa ser ofertado dentro do mercado. O aparelho funciona da seguinte maneira: ao colocar o aparelho, tem um vídeo também que mostra bem interessante. Ao colocar o aparelho no objeto a ser medido, a ponta de contato sofrerá uma pressão que fará o ponteiro vibrar no mostrador. Essa reação tem duas consequências. O que seria essa ponta de contato? Ponta de contato, né? E o fuso, aqui no canhão, essa haste ela é regulável, tá?
Consequências. Se girar para o sentido horário, a diferença na medição é positiva, representando uma maior dimensão estabelecida na peça. Sentido horário. Se girar para o sentido anti-horário, por outro lado, a diferença é negativa. Isso significa que a peça apresenta uma menor dimensão do que a estabelecida. Ele pode ser apresentado ao mercado no modelo ou na dimensão mecânica e na dimensão digital. Contudo, não importa qual dos dois tipos for, eles são aparelhos de precisão e para mantê-los calibrados é necessário armazená-los devidamente em estojos para evitar choques mecânicos. No caso do digital, aí eu vou fazer um adendo que esses mecanismos que são digitais, eles sofrem grande influência da umidade, né? Principalmente se os mecanismos que são utilizados, ou seja, a matéria-prima que é utilizada para a parte interna, ela sofrer algum problema com umidade. Então isso aqui deve ser muito cuidado, não só choque mecânico, que pode causar obviamente um defeito no mecanismo, mas também sofre influência com a temperatura e umidade, principalmente assim em lugares muito úmidos, umidade relativa acima de 80%, então eu diria que seria um problema. Então guardar esses materiais em locais assim que possam estar sendo utilizados e sempre periodicamente, né, sendo avaliado. Sobre o relógio comparador mecânico, ele geralmente possui um mostrador contínuo e analógico, né? A ponteira pode ter diversos tamanhos e diâmetros. Vou voltar aqui, né? Ela pode ter diversos tamanhos e diâmetros. Eu disse a vocês que pode ser regulado, né? Aqui, né, nós temos o exemplo. Aí eu cito aqui. Isso aqui também é muito parecido com o apalpador de mão, né? Então mede a quantidade de voltas, né? E a aferição, olha a ponta aqui, ó, tá? Ela é regulável. Aqui o sistema de travamento, os limites. Então, e aqui, ó, da onde ele vai aferir, ele tá te mostrando. Passou disso aqui, ou seja, essa ferramenta já não é adequada para avaliação. Vamos a um exemplo. Vamos começar por aqui. Você está vendo aqui, ó, 0, né? 0, 0. Olha, então essa peça realmente ela está extremamente bem adequada. 0, 0. Vamos para aqui ao lado. Olha, 0, 1, 2, 3. Olha aqui, ó, 3, 3. Aí vamos para o ponteiro maior. Tá vendo aqui a milimetragem, ó, 0,01. Ó, 0, ó, 0,1, 0,2, 0,3, 0,3, meio, 0,6, 0,7, 0,8, 1. Olha, 3,10 milímetros. Olha a superfície, tá? Olha aqui, ó, ponteiro menor. Mesmo com óculos eu olhando é meio ruim para mim. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ó, entre 6 e 7. Aí vamos para o ponteiro maior. 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 6,35. Professor, esse tipo de medição o senhor pode enquadrar como? A medição direta. Vamos para o relógio apalpador. Eu já no final da aula eu vou fazer um adendo entre o apalpador, né? Vamos ver o comparador e o apalpador. Não, mas o apalpador, ele, de antemão, eu posso dizer aos senhores que ele tem uma sensibilidade superior ao comparador, né? Ele tem uma sensibilidade
superior. Então ele é, vamos dizer assim, ele é mais preciso, né? Ele é mais exato nesse sistema de avaliação. Então aqui ele está mostrando aqui, olha, esse sentido aqui, ó, tá? Continuando. O relógio apalpador é um relógio comparador. Opa, então se o apalpador é um comparador, eu subentendo que não há uma grande diferença entre um e outro. E realmente não há. De alta precisão e com um intervalo de medição consideravelmente menor, né, que o relógio com sonda, né? Esta ferramenta mede deflexão da pequena haste com ponta de contato, visto que esta haste não é retrátil, mas move-se em arcos. Estes relógios são utilizados para medir defasagens angulares ao invés de lineares. Está aqui a grande diferença. Defasagens angulares ao invés de lineares. A diferença em distância linear está correlacionada com a defasagem angular de suas variáveis. Então está aqui a principal lógica de um e outro. Esta ferramenta deve ser utilizada preferencialmente na horizontal, paralelamente ao mensurando, pois o erro na variação linear é pequeno e aceitável para pequenos ângulos. O erro passa a ser mais considerável quando ultrapassa-se a inclinação de 10 graus. Lembra que eu mostrei aos senhores que há uma limitação, olha aqui, ó, na utilização do comparador, também de igual modo, porque não dá para eu focar aqui, ele vai te mostrar 0,01 milímetros, né? Ele vai te mostrar. Então aqui nós temos um outro limite de inclinação superior a 10 graus. O relógio apalpador já não seria adequado. Levando-se, aí temos aqui, né, diferenças entre relógio comparador e apalpador. Levando-se em consideração o fato de que um relógio apalpador é um tipo de comparador, olha só, pode-se imaginar que suas diferenças não sejam abissais, ou seja, não há uma diferença de aferição tão significativa, né? O relógio apalpador tem uma sensibilidade muito maior na hora de realizar as medições. O relógio apalpador é perfeito para aquelas ações que têm pouca variação, mas que geram grande interferência na leitura. Na verdade, uma análise que pode ser feita que é o somatório, a soma algébrica, né, vamos dizer, de angulações diferentes ou de diâmetros e espessuras na parte, vamos dizer assim, linearmente falando, diferentes. O grande problema seria um somatório algébrico dessas análises, né? Então daria um grande erro. Pode ser utilizado alinhamento e centragem de peças das máquinas e medições de paralelismo, essa palavra é tão difícil, né, entre faces. É um instrumento que determina uma medida apalpando a peça, daí a sinonímia na colocação de apalpador. Apresenta um controle na excentricidade, né, controla o paralelismo, perpendicularidade, a conicidade, a alinhamento e a centragem das peças, conforme nós veremos agora. Então, ser utilizado no paralelismo. E o que seria a excentricidade da peça? Eu disse aos senhores na aula, gosto de trazer as denominações para que denote um reforçamento positivo no aprendizado, né? Seria o afastamento em relação ao centro, que se difere ao considerado normal, né? Originalidade, anormalidade, extravagância, regularidade, né? Seria o conceito, um afastamento em relação ao centro, né? Então nós temos aqui a questão de conicidade, nós temos aqui de cone, né? Nós temos o afastamento em relação ao centro. Então nós percebemos que a questão de perpendicularidade, alinhamento na centragem de peças, né? Por exemplo, olha, o alinhamento aqui é um exemplo de alinhamento, e aqui seria a análise de perpendicularidade, né? Olha aqui, ó, perpendicularidade, né, da peça. Então nós percebemos
que essas análises podem ser feitas pela análise do relógio comparador ou apalpador. Tá? Por enquanto essa aula já é um pouco mais curta. Obrigado.